Dando continuidade na nossa unidade curricular de Geodésia Elementar, e ainda dentro do assunto 3, Teoria dos Erros, e, de acordo com o nosso livro didático de Princípios de Geodésia Elementar, veremos agora os seguintes itens, a saber, 3.5, desvio padrão de uma observação com o sinal convencionado de M minúsculo. 3.6, desvio padrão da média das observações com o sinal convencionado de M maiúsculo. 3.7, aceitação e rejeição. Começando então, desvio padrão de uma observação com o sinal convencionado M minúsculo. Neste caso, observação, nós temos que entender medição, as medidas que a gente executa na prática. Por exemplo, medir um comprimento com o uso de uma trena ou medir um ângulo com o uso de um teodolito. Esse ângulo lido no campo ou a leitura feita na trena também pode ser entendida como observação feita. E desvio padrão desta observação nada mais é do que a precisão dessa observação. Então, desvio padrão de uma observação, M minúsculo, pode ser também dita precisão de uma medição. Perfeitamente pode ser entendida dessa maneira também. Precisão de uma medição ou desvio padrão de uma observação é a mesma coisa. E o sinal convencionado para isso é M minúsculo. O desvio padrão, ou a precisão, também é chamada de raiz média quadrática. É bastante comum o uso do acrônimo RMS, da designação em inglês de raiz média quadrática. O símbolo internacional que identifica o desvio padrão é a letra grega sigma. Matematicamente pode ser representada também pela letra M minúscula ou pela letra S minúscula. A gente adota a letra M minúscula porque é o que está previsto na NBR 13133, execução do levantamento topográfico da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, o cálculo da precisão ou do desvio padrão de uma medição ou de uma observação é feito através da seguinte equação. M é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque se trata de um erro aleatório. Fazendo uma breve revisão, nós vimos sobre erros grosseiros. Esses erros grosseiros, geralmente a causa dele é um engano pessoal, e esse erro ele deve ser totalmente eliminado. Aí temos um segundo tipo de erro, que é o erro sistemático. Ou ele é só positivo ou ele é só negativo, e por ele ter um comportamento padrão de ser só negativo, e uma vez conhecendo o quanto ele está medindo a menos, eu somo para que essa medição se transforme no valor verdadeiro, entre aspas, eu tenho como corrigir o erro sistemático. E da mesma forma, se ele está medindo com um erro a mais, um erro positivo, e sabendo a intensidade desse erro, o quanto está errando positivamente, eu subtraindo, eu chego no valor verdadeiro. E então eu consigo corrigir o erro sistemático, porque ele se apresenta como um padrão, e por ter esse padrão permite a correção e transformar as medições em valor verdadeiro. Onde a gente diz que o erro sistemático, a gente corrige ele. Então, o erro grosseiro se elimina e o erro sistemático se corrige. Uma vez eliminando um e corrigindo o outro, fica nos restando um terceiro erro denominado de erro aleatório. E esse erro não tem como eliminar ou corrigir esse erro. Não existe essa possibilidade, e esse erro ele permanece. Razão pela qual a gente tem que fazer um tratamento estatístico na medição para poder
avaliar para poder avaliar para eventualmente poder validar a medição ou rejeitar a medição. E a equação que permite eu calcular a precisão da medição, e se eu falo em precisão, eu estou falando em erro aleatório. Se um instrumento é preciso, significa que ele tem um erro, senão ele seria exato, ele seria absolutamente exato, ele não ofereceria erro. Então, quando um fabricante ele coloca um instrumento de medida no mercado para vender, ele no manual de instrução desse instrumento, ele expõe a precisão desse instrumento. Uma vez que ele está nesse manual de instruções, ele está apresentando a precisão do instrumento, o fabricante está se expondo também perante a possibilidade dele até poder sofrer um processo judicial, porque o instrumento tem que atingir aquela qualidade que ele está colocando no mercado. Bom, de que forma este fabricante ele coloca o instrumento do mercado expondo a qualidade do instrumento em forma de desvio padrão? No nosso caso, principalmente em se tratando de estação total, nós temos 2 instrumentos na estação total. O teodolito, a precisão é indicada em forma de ângulos, de segundos de arco, e no caso do distanciômetro eletrônico, onde a unidade é metro, a precisão é indicada através de milímetros. E neste caso, o fabricante ele coloca nada mais, nada menos do que o desvio padrão angular e o desvio padrão linear do instrumento como precisão do próprio instrumento, no manual de instrução. E como é que eu calculo o desvio padrão? Como é que eu calculo a precisão de medições? Através de um tratamento estatístico denominado de desvio padrão e que é apresentado por essa equação m minúsculo igual a mais ou menos. Esse mais ou menos ele indica que estamos tratando de um erro aleatório. Raiz quadrada do somatório dos resíduos de cada medida menos a média das medidas ao quadrado, dividido pelo número de medidas menos 1. Então ali tem sendo x cada uma das leituras, cada uma das observações, cada uma das medidas feitas. X barra a média de todas as leituras ou observações ou medições, é tudo sinônimo, para a precisão e o valor verdadeiro para a exatidão. E N, o número de leituras executadas. E agora temos aqui um exemplo do cálculo do desvio padrão, M minúsculo, de observações lineares, de medições lineares, com a utilização da função estatística da calculadora Casio FX82MS, que é a que vamos utilizar para os nossos cálculos. Num primeiro momento, aqui nessa primeira tabela, onde diz A, calcular o desvio padrão das observações lineares. Neste caso aqui, estas observações, as medições lineares, isso aqui são distâncias medidas entre um ponto A e B, por exemplo, foram medidas 5 vezes a mesma distância no caso. Então nós temos aqui uma tabela. Quantas distâncias foram medidas? 5. Do mesmo espaço, do mesmo trajeto, da mesma linha entre A e B. Foi medido uma vez, deu 25,36. Uma segunda vez, 25,33. Uma terceira vez, 25,34. Numa quarta vez, 25,37. Numa quinta vez, 25,35. E aí a pergunta, com que precisão nós fizemos essas medidas? Essa é a pergunta. Por exemplo, aqui o fato de não darem 5 medidas iguais indica que existe um erro aleatório. Algumas estão dando a mais, outras a menos. Esse mais e menos é o erro aleatório. A mais ou menos com base no quê? Por exemplo, se eu adotar
que a média é o valor mais provável para essas 5 medidas, eu vou ter valores menores que a média e valores maiores que a média, porque a média é o meio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média. A segunda coisa que temos que fazer é calcular os resíduos. Quanto que cada medida está diferente da média. Então, aqui tem 1 centímetro a mais, aqui tem 2 centímetros a menos que a média, aqui tem 1 centímetro a menos que a média, aqui tem 2 centímetros a mais que a média, e aqui bateu com a média. Por quê? Porque a média é 25,350. Como é que eu calculo essa média? Somando os 5 valores e dividindo por 5. Aí eu aplico na equação, naquela equação onde eu elevo cada um desses valores aqui, x menos x barra, ao quadrado, e vou somá-los, todos eles, somatório de x menos x barra ao quadrado, que é isso aqui, dividido pelo número de medições feitas, de distâncias medidas, menos 1. E aí eu tenho esses valores aplicados nessa equação que nós vimos agora anteriormente, há pouco tempo. E vou ter como resultado que o m é igual a mais ou menos 0, a unidade metro. Esse 0 é o decímetro, centímetro, milímetro, décimo de milímetro. Então, esse 8 tende que o 5 vai para 6. Por quê? Porque em medições de distâncias, no nosso caso em geodésia elementar, nós vamos trabalhar apenas até 3 casas depois da vírgula, significa até a unidade do milímetro, e toda vez que a quarta unidade que a gente não usa for igual a 5 ou maior do que 5, a gente aumenta uma unidade do milímetro. Então, por isso, o resultado final é mais ou menos 0,016 metros ou igual a mais ou menos 16 milímetros. Portanto, podemos tomar qualquer uma das 5 medições, das 5 medidas, de forma isolada, e este terá o desvio padrão m igual a mais ou menos 16 milímetros. E aí, como exemplo, eu posso usar, por exemplo, 25,360. Mas qual a precisão desse 25,360? Mais ou menos 16 milímetros. Posso usar 25,330, mais ou menos 16 milímetros. Posso usar 25,340, mais 16 milímetros, mais ou menos 16 milímetros. Cada uma delas é válida, uma vez que todas elas fizeram parte da média. Usando cada uma delas isoladamente, como o valor do comprimento entre A e B, a precisão, ou o desvio padrão, é mais ou menos 16 milímetros. Essa é a qualidade da nossa medida executada. E aí nós podemos fazer uma análise do sino de Gauss, sempre tendo isso aqui na cabeça. Quanto mais achatada a curva, quanto maior o comprimento da base da curva, e quanto mais achatada a curva, menos precisão nós temos. Quanto mais estreita for essa base, quanto mais curta for essa base, e quanto mais elevada for a curva, tanto maior será a nossa precisão. E aonde que eu enxergo isso aqui? Através da análise dos resíduos, dos erros em relação à média, das distâncias em relação à média. 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro. Se aqui fossem milímetros de afastamento, a curva se apresentaria assim. Se aqui são centímetros de afastamento, a curva se apresenta dessa forma. Muito bem. Estes valores, nessa segunda tabela, nós temos que esses valores aqui estão em branco, e esses valores são idênticos a esses que estão calculados aqui nesse primeiro momento. Então, isso aqui nós vamos reservar, porque na sequência nós vamos calcular a média e o desvio padrão com o uso da calculadora, com o uso da rotina de cálculos estatísticos, da rotina estatística prevista
na calculadora Casio FX82MS. Então, aqui são distâncias, são variáveis que a gente vai trabalhar em geodésia elementar, e num segundo momento nós temos um exemplo para ângulos. Então aqui B, calcular o desvio padrão das observações angulares ou das medições angulares. Então aqui também temos 5 medidas de ângulo, 5 medições, feitas num espaço, um instrumento instalado num ponto e fazendo visada em outros dois, um de ré e um de vante, e eu tenho como resultado 165 graus e 35 minutos com variação nos segundos, porque por causa do erro acidental. Então a gente viu que esses ângulos não são iguais, eles são muito parecidos, mas não são iguais, evidenciando aqui um erro aleatório. E uma vez que esse erro aleatório está presente, qual a qualidade dessa medição? Qual o desvio padrão dessa medição? Qual a precisão dessa medição? Então, eu calculo a média desses valores, calculo a média, somando todos eles, os 5, e dividindo por 5, eu vou ter o valor médio, que é 165,3521, e vou descontar o 1 menos isso e vou ter menos 3 segundos. Vou descontar a medida 2 menos a média e vou ter mais 1 segundo. Vou descontar subtrair a medida 3 menos a média e vou ter 1 segundo. Vou descontar e vou ter 5 segundos e vou ter 4 segundos. Então, esses aqui é o quanto cada medida se afasta da média. E aqui são esses valores elevados ao quadrado para aplicarmos na equação do desvio padrão e calcular o desvio padrão naquela equação inicial que previsto na NBR 1333 para o cálculo do desvio padrão. Então eu aplico esses valores manualmente nessa equação e vou ter x barras, que é a média, 165,3521, e vou ter o desvio padrão de mais ou menos 4 segundos. Portanto, podemos tomar qualquer um dos 5 ângulos lidos de forma isolada e este será o desvio padrão M igual a mais ou menos 4 segundos. Essa é a nossa precisão para essas 5 medições. Exemplo, 165 graus 35, 18, mais ou menos 4 segundos, ou 165, 35 minutos e 26 segundos, mais ou menos 4 segundos. Qualquer um desses ângulos está correto e cada um deles isoladamente tem a precisão de mais ou menos 4 segundos, e eu posso, num laudo, indicar qualquer um desses ângulos como o valor do ângulo medido em campo com a precisão de mais ou menos 4 segundos. Analisando no sino de Gauss, quanto maior são esses resíduos, esses valores de x menos x barra, mais achatada é a curva e a distância da base será maior. E quanto menor esses valores aqui com relação à média, mais estreita será a curva e mais elevada mais estreita será a base, mais elevada será a curva, indicando maior precisão e indicando menor precisão. Nesse caso de análise do desvio padrão, a gente não leva em consideração o valor verdadeiro, o valor exato. A gente só e somente está analisando a precisão das medições, podendo inclusive haver erro sistemático. Isso não impede que seja, uma vez tendo erro sistemático, não impede que a curva se apresente dessa forma, com uma base estreita e a curva elevada. Da mesma forma, na medição do ângulo, uma vez tendo erro sistemático, não impede que a base seja estreita e a curva seja bastante elevada. Então, pode existir erro sistemático aqui nessas medidas e o resultado ter uma precisão muito boa. Da mesma forma como nas distâncias, temos também aqui agora uma segunda tabela apenas com as leituras. As leituras são as mesmas dessas aqui, que foram calculadas com o uso da calculadora sem as rotinas estatísticas contidas na calculadora. E aqui nós faremos agora então um exemplo de como calcular as distâncias com as rotinas de cálculo estatístico da calculadora e como calcular o desvio padrão, a média e o desvio padrão de uma observação de ângulos com o uso
da rotina estatística da calculadora Casio FX82MS. Bom, na sequência então, nós utilizaremos da função estatística disponível na calculadora Casio FX82MS para refazer os mesmos cálculos dos exemplos disponíveis na página 13 do nosso livro didático de Princípios de Geodésia Elementar, um exemplo para medições lineares e outro para medições angulares. É muito importante salientar que o que na escrita separamos as frações de metros e de ângulos com o uso da vírgula, no caso da calculadora, utilizaremos para isso a tecla de ponto, essa que está aqui na calculadora. Bom, inicialmente temos que configurar na calculadora a função estatística para o cálculo do desvio padrão. E aqui nós temos uma sequência de operações, A, B e C. Vamos começar com a A. Ligar a calculadora na tecla ON, essa tecla aqui. Então, vou pressionar essa tecla e ligo a calculadora. B. Digitar a tecla MODE CLR. Está do lado esquerdo da tecla ON, na parte superior da calculadora. C. Digitar a tecla 2, ali está o número 2, corresponde à tecla 2 da calculadora, para selecionar a opção SD, Standard Deviation, do inglês desvio padrão. Então vou clicar na tecla 2 e aí eu tenho que observar que na parte superior do display, bem pequeno, está selecionada a opção, ou está ativa a opção SD de função para o cálculo do desvio padrão. Agora vamos para a segunda etapa. A gente não sabe se tem dados na memória, e se tiver, por exemplo, a gente pode, ao introduzir novos dados, pode estar misturando com os que lá já estão. Então, a primeira tarefa ao fazer um novo cálculo é limpar dados da memória que já existe, que são provenientes de cálculos anteriores. Para isso também tem uma sequência, então temos que deixar, toda vez que formos fazer um novo cálculo, temos que deixar a memória limpa. E aí vamos seguir essa sequência para limpar a memória. A, B, C, D e E. Começando, digitar a tecla Shift, está bem na esquerda superior da calculadora, Shift. Digitar a tecla MODE CLR, está aqui na direita do lado da tecla ON. Digitar a tecla 1, ou a opção 1, para selecionar a opção SCL, Statistic Clear, limpar dados estatísticos. Então, o 1, tecla 1, limpa os dados estatísticos. Na sequência, digitar a tecla igual e digitar a tecla AC. E assim estamos prontos para introduzir novos dados na memória para o cálculo da função estatística. Diga-se de passagem, estes dois procedimentos, da função estatística e limpeza da memória, sempre temos que ter atenção a isso para quando vamos iniciar novos cálculos. Se está selecionada a opção SD, eu não preciso configurar novamente a calculadora para a função estatística. Basta verificar se no display na parte superior está ativa a função SD. Já na memória, se a memória está limpa ao iniciar um novo cálculo, na dúvida, sempre proceder com esse segundo passo aqui. Muito bem, então vamos começar o cálculo da função estatística no primeiro exemplo da página 13, nos mesmos dados do primeiro exemplo da página 13, dados de distâncias. E aí é muito importante vocês entenderem que sempre que eu vou medir uma vez e mesmo uma segunda vez e uma terceira vez e uma quarta vez, eu vou obter valores muito próximos entre si, mas eles vão diferenciar. A segunda medida vai ser diferente da primeira, que a terceira vai ser diferente que as duas primeiras, a quarta poderá ser até igual à primeira e assim por diante, mas vão ser 5 medidas diferentes, sobretudo se eu conduzir essas medições na leitura quanto mais
quanto mais casas depois da vírgula forem, tanto maiores serão as diferenças na medida que eu vou aumentando essas casas depois da vírgula. E também é importante entender como isso acontece. Então, um exemplo para que isso aqui fique bem claro. Vamos imaginar que das prateleiras de um supermercado eu seleciono, eu pego 5 quilos de arroz, 5 pacotes de 1 quilo de arroz, 5 pacotes de 1 quilo de arroz, inclusive da mesma marca, arroz da mesma marca. Um exemplo, arroz Tio João. 5 pacotes de 1 quilo do arroz Tio João. E vou levar esses 5 pacotes para pesar numa balança do supermercado. Diga-se de passagem, essa balança tem que ter o selo do Inmetro. Uma vez que essa balança tem o selo do Inmetro, com o lacre, a gente acredita que o Inmetro ele passou por lá e fez e colocou um peso padrão nessa balança e calibrou e ajustou ela para o peso padrão no Inmetro e colocou lacre. Desta forma, essa balança ela está com um valor verdadeiro. Essa balança está com um valor verdadeiro para comparação de outros valores. Nesse caso, nosso caso, 5 pacotes de arroz de 1 quilo da marca Tio João. Aí eu coloco o primeiro pacote e vou ver o peso. E deu 1 quilo e 1 grama. E vou colocar o segundo pacote, deu 0,9 kg e 99 gramas. E vou colocar o terceiro pacote, o quarto pacote, o quinto pacote, e eu vou ver que cada pacote tem um pouquinho de diferença com o outro e nenhum deles, talvez um deles ou algum deles pesou exatamente 1 quilo, mas isso é pura casualidade, porque pequenas diferenças vão acontecer. Todas as medidas, todos os 5 resultados vão estar muito próximo a 1.000 gramas ou a 1 quilo, mas vão apresentar diferenças entre si. E aí o Inmetro deve fixar alguma tolerância para essas diferenças, não pode ser maior do que tolerância, e uma vez passando a tolerância, a fábrica do arroz, o que empacota o arroz e fornece o arroz, pode ser autuado judicialmente. Nesse caso eu só dei o exemplo do arroz para vocês entenderem que essas diferenças elas acontecem, elas estão presentes quando a gente repete as medições. Vamos ao nosso exemplo da página 13 do nosso livro didático Princípios de Geodésia Elementar, no que se trata de medidas de distâncias. E são essas distâncias, basta ver lá no livro didático, vocês vão ver que é exatamente esse exercício. Uma vez que eu configurei a calculadora para a função de desvio padrão, a função estatística para o cálculo do desvio padrão, e limpei a memória, agora eu posso digitar novos dados. Como é que eu faço isso? Basta eu digitar 25.360, seguido da tecla M+. E aí eu vou ver que eu já digitei N1, já digitei o primeiro resultado. Na sequência, 25.330, tecla M+, o segundo resultado. Na sequência, 25.340, M+. Na sequência, o terceiro valor já foi digitado. O quarto valor, 25.370, M+. Já foi digitado o quarto valor. E agora o quinto valor, 25.350, M+. Muito bem. Item 4. Como é que eu apresento os resultados da média, x barra, e do desvio padrão de uma observação, o M minúsculo, calculados, no caso, na calculadora FX82MS da Cássio. Item A.
digitar a tecla Shift. Então, na sequência, logo depois de digitar os dados, tecla Shift, digitar a tecla 2. 2, SVAR está escrito em cima. C, digitar as teclas 1 seguido de igual para o resultado da média. 1 seguido de igual para termos o resultado da média. E aí nós vemos que deu 25,35. Como nós estamos trabalhando com 3 casas depois da vírgula, nós vamos acrescentar o 0 depois do 5. Então, 25, a gente escreve 25,350, na calculadora aparece 25,35 ou 350. Então, esse valor eu tenho que anotar, ele é muito importante para mim. E agora digitar a tecla Shift de novo. Então, esse é um dos resultados. O x barra, a média, é um dos resultados que eu quero. E agora eu quero outro resultado, que é o M minúsculo relativo ao desvio padrão, a precisão daquelas medições. Então, novamente, Shift. Digitar a tecla SVAR. 2, Shift 2, 2 SVAR, F, digitar as teclas 3 e igual para o resultado do desvio padrão M. Tecla 3, desvio padrão, S de X, tecla 3, igual, e esse é o desvio padrão. 0,0158. Então é o seguinte, como é que é isso aqui? A gente trabalha com 3 casas depois da vírgula. Só que aqui apareceram muito mais. Mas eu tenho que estar atento à 4ª casa depois da vírgula. A 4ª casa depois da vírgula, que é o 8, eu não vou escrever. Mas esse 8 vai significar para a 3ª casa. Então, toda vez que a 4ª casa for igual a 5 ou maior que 5, acrescenta-se um algarismo na 3ª casa. Nesse caso, 8 é maior do que 5, então a 3ª casa aumenta um algarismo e vai para 0,016. Então, eu posso apresentar assim, mais ou menos 0,016 metros é o desvio padrão, ou simplesmente mais ou menos 16 milímetros. São as duas formas de apresentar o resultado. Nós vamos convencionar que para a precisão, nós vamos apresentar em milímetros. Então, assim, depois da vírgula, vem o decímetro, é a 1ª casa, o centímetro é a 2ª casa e o milímetro é a 3ª casa. Então, decímetro, centímetro e milímetro. 1 centímetro são 10 milímetros, mais 6 milímetros, que é a 3ª casa, 16 milímetros. Esse é o nosso resultado. E, por último, mesmo que não vai influenciar na questão, no resultado da questão, porque a questão só me pediu o x barra, que é a média, e o desvio padrão, que é o M minúsculo, nós vamos calcular ainda os resíduos, quer dizer, as diferenças com relação ao valor médio. E como é que eu faço isso? Então, agora que eu tenho a média, que é 25,350, eu vou pegar cada valor destes e descontar da média para ter o resultado. Eu vou ter valores negativos, que estão à esquerda do valor médio, e valores positivos, que estão à direita do valor médio, que é aquela barra, a base do sino de Gauss. Aí tudo que está à esquerda, do meio do sino, da linha vertical é negativo e tudo que está à direita é positivo. É isso que a gente vai calcular agora. Então, eu pego cada valor, que eu vou dar um AC aqui para zerar, e vou pegar cada valor que foi medido menos a média. Então, 25,360 menos o valor médio, 25,350, igual 0,01, positivo. 25, agora AC para zerar, 25,330 menos 25,350, igual menos 0,02. Como é a 2ª casa, isso aqui está dando tudo em centímetros. Então aqui no primeiro caso 0,01 metros, mas como aqui está
a noção está em metro, mas essa segunda casa quer dizer 1 centímetro, 2 centímetros, na unidade de centímetro é 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, menos 1 centímetro, menos 2 centímetros, positivo 2 centímetros, e aqui deu zero porque bateu com a média. Então, sempre cada valor menos a média, e eu tenho x menos o x barra. Nós não vamos, embora nós não vamos utilizar isso neste exercício especificamente, nós vamos usar esses resíduos depois, nós temos que aprender a calcular, porque depois, quando a gente calcular o desvio padrão da média, e comparado com a precisão nominal do equipamento, nós vamos eventualmente precisar desses valores. E aí nós já sabemos de onde se originam, que é cada medida menos o valor médio. Muito bem. Esse foi um exemplo do cálculo de medidas lineares. Agora vamos ver o exemplo de cálculo de medidas angulares. Como é que eu faço aqui na calculadora? Eu vou zerar. E a primeira coisa agora é limpar a memória. E aí eu tenho que ir naquele segundo passo. Ele já está na função estatística, está ali o SD, mas eu sei que tem dados na memória. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ir para esse item 2 aqui, limpar os dados estatísticos da memória proveniente de cálculos anteriores. O que eu tenho que fazer? Digitar a tecla Shift, digitar a tecla Mode Clear, digitar a tecla 1 para selecionar a opção limpar dados estatísticos, digitar a tecla igual e digitar a C. Bom, agora eu estou pronto para introduzir novos dados. Que dados são esses? É o segundo exemplo com dados angulares lá da página 13 do nosso livro. Então, digitar cada valor seguido de M+. Então, o primeiro valor é 165 graus, 35 minutos e 18 segundos. Vamos lá então, 165, e aí eu tenho que apertar essa tecla de grau, minuto e segundo, 35, tecla de grau, minuto e segundo, 18, tecla de grau, minuto e segundo, seguido de M+. Essa é a forma de inserir os dados angulares. Segundo dado, 165, 35, 22. M+. Terceiro dado, 165, 35, 20. M+. Quarto dado, 165, 35, 26. M+. Quinto dado, 165, 35, 17. M+. Foram digitados os 5 dados e agora vamos para a apresentação dos resultados da média, que é o que nos interessa, e do desvio padrão de uma observação M calculados pela calculadora. Para isso, eu tenho que digitar Shift, tecla 2, digitar as teclas 1 e igual e grau, minuto e segundo. Então, 1, igual e a tecla de grau, minuto e segundo. Para obter o resultado da média x barra. Então aqui nós temos 165 graus, 35 minutos e 20 segundos. Mas vale a mesma regra como antes eu falei, se depois do ponto do 20 segundos, dos décimos de segundo, tudo que estiver igual a 5 depois da vírgula, porque a gente não vai trabalhar com fração de segundo, a gente vai trabalhar só com 2 casas. Aqui são 3 casas na área do segundo, o 6 é décimos de segundo. Então, como esse 6 é todo valor depois do ponto, depois da vírgula ali no segundo, que for igual a 5 ou maior que 5, tende o zero a somar um dígito. Então, nesse caso está maior do que 5, então o zero vai para 1. E aí 165 graus, 35 minutos, 21 segundos é a resposta do nosso valor, ou para o nosso valor x barra, a média. Agora vamos ver o desvio padrão, a precisão dessas medições para cada valor. Vamos lá então. Digitar novamente Shift, na sequência, digitar a tecla 2, digitar a tecla 2 SVAR, faltou aqui o 2, é a tecla 2.
digitar a tecla 2 e digitar as teclas 3, igual e grau, minuto e segundo. Então, 3, que é o desvio padrão, 3, igual e grau, minuto e segundo, para o resultado do desvio padrão M. Então, nós vemos aqui que o resultado que está nos apresentando aqui é 0 graus, 0 minutos, 0,3,58 segundos. Então, depois do ponto, se é igual ou maior do que 5, nós aumentamos um algarismo no segundo. Então, de 3, ele vai para 0 graus, 00 minutos e 0,4 segundos. Eu posso apresentar desta forma ou simplesmente apresentar como desvio padrão ou precisão, mais ou menos 4 segundos. Simplesmente assim. Essas são as duas formas de apresentar e nós vamos escolher a segunda. Nós vamos colocar essa forma, em vez de colocar 0 grau na frente, nós vamos só pegar a unidade, nesse caso a unidade de segundo. Muito bem. E para os resíduos agora. Vejam, observem que o grau, todos os algarismos do grau são iguais, todos os algarismos do segundo são iguais, dos minutos são iguais. O que muda aqui são os algarismos dos segundos. Esses algarismos dos segundos foram transpassados para cá, que é a única coisa que difere. E na média, a média que foi calculada, o grau e o minuto também bate com os dados lá, então eu posso deixar eles de fora e só trabalhar com o 21 segundo. Então, a única coisa que é diferente aqui são os segundos e a média também está na mesma notação, porque o grau e o minuto são iguais aos valores que foram lá lidos, então eu preciso somente trabalhar, eu posso fazer isso, trabalhar só com a unidade de segundo. Então, eu tenho como x barra 21 segundos e tenho cada segundo de cada leitura que foi feita, cada segundo de cada leitura que foi feita aqui na minha lista. Então, x menos x barra, 18 menos 21, menos 3 segundos. 22 menos 21, mais 1 segundo. 20 menos 21, menos 1 segundo. 26 menos 21, mais 5 segundos. 17 menos 21, menos 4 segundos. Esses aqui são os resíduos e são os valores que estão na base do sino de Gauss. À esquerda, negativos, e à direita, positivos, da linha média que divide o sino de Gauss ao meio.